E o Ayrton vai ter 3 minutos para réplica e você 3 para réplica. Tá, eu queria... Já tá valendo? Eu queria só pontuar algumas coisas que o Ayrton falou, né? Que o estudante não precisa mais se deslocar para Campina Grande ou para outros grandes centros para poder estudar. Você que estuda, você sabe que não é bem assim. Os cursos que são oferecidos aqui na região não são bem os cursos que são oferecidos em Campina Grande. Se você quiser algo mais específico, você ainda precisa continuar se deslocando para grandes centros. Então, o que o Lula fez, na verdade, foi, em grande parte, migalhas. Ele trouxe aparência de educação. A prova é que, apesar da gente ter mais gente formada, a gente também tem um índice de desenvolvimento estudantil baixo. Significa dizer que a qualidade desse ensino oferecido não foi tão bom assim, e hoje a gente colhe frutos de um grande prejuízo, como, por exemplo, uma mídia militante. Falou sobre o Enem também, é verdade, ele ofereceu muito crédito para estudantes. De contrapartida também, tivemos uma grande inadimplência e muita gente endividada, que se não fosse o governo Bolsonaro, essa turma estaria com uma baita de uma dívida e teve um perdão aí de mais de 90% da sua dívida por conta do governo Bolsonaro. Falou das motos, que hoje o pessoal não anda mais de jumento, anda de moto, mas se fosse depender do governo do PT, o IPVA dessa moto estava nas alturas. E foi o governo Bolsonaro quem diminuiu o IPVA dessas motos. O PIB do Brasil, o Brasil é hoje o único país no mundo que temos uma deflação. Nós já tivemos deflação em 4 meses, só no último semestre. Inclusive, a gente está em deflação no atual momento. O poder de compra do brasileiro aumentou em 2,8%. Então não significa que nós estamos vivendo uma crise, que o pobre não está comendo picanha, que o pobre está passando fome. De acordo com essas estatísticas, que eu me pergunto se elas são verdadeiras, em cada 3 brasileiros, um era para estar passando fome. Ou seja, de nós 4 aqui, alguém aqui está passando fome e a gente não sabe, se esses números estiverem corretos, né? Eu estou falando 4 porque tem uma pessoa atrás das câmeras aqui. Então são muitos exageros que são colocados no fim de colocar o presidente contra a democracia, por exemplo. É uma narrativa que eles falam. Estamos em 4 anos de governo Bolsonaro. Quantos jornalistas foram presos? Quantos processos ele entrou pedindo para calar jornalista? O PT já fez isso agora na campanha. Imagina se ganhar. A Jovem Pan, por exemplo, está vivendo uma censura por parte do petista, por parte do petismo. Entraram com um pedido para que a Jovem Pan seja proibida de falar que Lula é ladrão, por exemplo. Olha, se você bota a mão no patrimônio público e se você é preso por isso, você é o quê? Você só não é inocente. Nós não podemos falar, se a gente vai falar aqui de feitos de governo, nós temos que falar dos maiores feitos do governo petista, que foi a maior roubalheira que esse país já teve. Petrobras quebrada, gente tendo perdas em posto de gasolina, gente demitindo, vivendo um desemprego. Olha, Rockefeller lá nos Estados Unidos chegou a dizer que o petróleo era algo tão bom que se você quiser ter um bom negócio, o melhor negócio do mundo é o petróleo. E o segundo melhor negócio do mundo é o petróleo mal administrado. O governo petista conseguiu transformar a Petrobras numa roubalheira sem fim, fazendo com que só tivéssemos déficits e mais déficits e ter uma empresa que antes pontuava nas 8 maiores do mundo cair para a posição número 143. Então, se nós queremos falar aqui de feitos, o maior feito do governo petista é a roubalheira sem precedentes. E o presidente Bolsonaro chegou a entregar mais de 4.400 obras só na área de esporte e lazer. Nós sabemos o quanto isso é importante, principalmente para uma região como a nossa, que é uma região onde muitas vezes os prefeitos se empoderam dos feitos do governo federal, como entrega de ônibus escolares, construção de quadras, nem toca no nome do presidente. Mas você, eleitor, que é um eleitor consciente, você sabe de onde vem esse dinheiro. Você sabe de onde vem? Primeiro, do nosso imposto. Segundo, encaminhado pelo governo federal. Prefeituras que colocam até adesivos da prefeitura na frente da logomarca do governo federal. Tudo para que eles não saibam os feitos deste presidente que reduziu de uma maneira drástica, por exemplo, 53% menos morte e agressão de crianças e adolescentes. Nós tivemos uma redução de mais de 30% em homicídios entre pessoas LGBT. O governo que disseram que ia ser matador e fuzilador de gays, de lésbicas. Então, todas as narrativas, quando nós vamos para os fatos, elas se destroem por si só. Não há nada mais importante do que a verdade. Quando você trabalha com a verdade, a gente descobre que existem aquela que é apresentada como sendo uma narrativa e aquilo que é um fato. E o fato é que o governo Bolsonaro tem produzido cada vez mais, tem colocado o nosso Brasil no rumo certo, e se não fosse essa pandemia, e se não fosse um STF ativista, nós estaríamos muito melhor.
Ok. Só finalizando aqui 5 para a sua réplica, viu aí? Não, tudo bem. Como ele terminou antes, já pode colocar 3 minutos para a réplica. Agradecer a participação do pessoal. Muito obrigado por todos vocês estarem participando e estão debatendo também no chat. Em relação à fala, eu queria só pontuar alguns pontos. Primeiro, a transposição. As pessoas são testemunhas. Em abril de 2017, o eixo leste, que abastece aqui, que faz a transposição para o Rio Paraíba, aqui em Monteiro, estava concluído e foi feita a inauguração popular, que deveria ser feita por Dilma e não foi feita porque sofreu um golpe através do Michel Temer e de boa parte do Congresso. Enfim, mas isso aí é outra história. Eu só queria lembrar que a pergunta foi por que Bolsonaro é a melhor opção? É tão claro de que não tem como convencer a população disso, que o pastor passou a maior parte do tempo atacando o PT em vez de falar das realizações do governo Bolsonaro. E em relação às estatísticas, pastor, felizmente nós somos privilegiados. Por isso que, dentre a gente aqui que está aqui debatendo, que está no estúdio, ninguém está passando fome, porque felizmente nós tivemos alternativas que boa parte da população brasileira não tem. Agora, é inegável, qualquer pessoa que ande pelas comunidades sabe de que tem uma situação de muita necessidade de uma parte grande da população brasileira. Eu espero que um dia a gente consiga suplantar isso. Em relação à educação, tem duas coisas que são diferentes. O Enem é o sistema que faz a seleção para ingresso nas universidades públicas e particulares, através do FIES e do ProUni. No ProUni e nas universidades públicas não se paga mensalidade. Isso foi democratizado no governo do PT. O FIES é que é o financiamento, que é uma parte menor disso. Financiamento que o estudante começa a pagar a partir do final do seu curso. Inclusive, isso precisa ser discutido, precisa ser reformulado, e Lula já colocou no seu programa a discussão sobre essa questão do financiamento das universidades particulares, através do ProUni e do FIES. Em relação à outra opção que ele fez de respeito às mulheres, aí a gente entra num tema muito complicado, porque nós temos visto ao longo do governo Bolsonaro vários momentos de desrespeito às mulheres. As jornalistas atacadas por falas agressivas do Bolsonaro. Durante sua trajetória como deputado, várias vezes ele atacou colegas parlamentares, inclusive foi processado e condenado por conta de uma agressão que fez a deputada Maria do Rosário. Nós tivemos, ultimamente, esse episódio lamentável de Bolsonaro querer usar uma narrativa mentirosa, que ele próprio admitiu depois de mentirosa, em relação a adolescentes venezuelanas, enfim. Agora, 3 minutos para a tréplica, pastor Jader. Quando você olha para narrativas, é porque, infelizmente, nós não temos tempo para falar sobre todos os feitos do governo Bolsonaro, porque em 4 anos, Bolsonaro fez mais do que o PT em 13. A gente poderia citar o marco do saneamento, a gente poderia citar aqui o fato do Brasil ser o único país hoje que está com a economia positiva, repito, em deflação. Olhe para os nossos números estamos falando sobre desemprego. O Brasil hoje tem um índice de empregabilidade melhor do que antes da pandemia. Eu vou repetir. O Brasil hoje tem um índice de empregabilidade melhor do que antes da pandemia. Nós somos o único país que está estável economicamente na América do Sul. A nossa inflação hoje está menor do que a dos Estados Unidos. Isso precisa ser repetido. A inflação do Brasil hoje está melhor do que a dos Estados Unidos. Você pode perguntar assim, pastor, o que é que aconteceu para a inflação dos Estados Unidos estar maior do que a do Brasil? A esquerda está governando os Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. Tudo que a esquerda coloca a mão, vira lixo. O PT governa o Nordeste há décadas. Eu pergunto para você, qual é a região mais pobre do Brasil? É o Nordeste. Qual é a região que mais sofre
por questão de índices educacionais rasteiros, é o Nordeste. Qual é a região com maior índice de desemprego? É o Nordeste. E qual é a região que mais é governada pelo PT? É o Nordeste. Só não vê isso quem não quer. Quando você olha para o Sudeste, quando você olha para o Sul, quando você olha para o Centro-Oeste, se a gente fosse dividir o Brasil em 2 países, o Nordeste era um país pobre, porque o Nordeste é governado há décadas pelo PT. Os feitos do governo do Bolsonaro, se você quiser, entre agora no site pelobemdobrasil22.com.br. Se me dessem 3 horas para falar sobre os feitos do governo Bolsonaro, não daria. Nós temos um governo produtivo, um governo que olha para o trabalhador. O Partido dos Trabalhadores, o PT, só olha para o trabalhador no nome. Porque o que o Partido dos Trabalhadores gosta é de meios para ganhar dinheiro sem trabalhar. Tá aí os líderes desse partido que não me deixam mentir. O próprio líder desse partido, o Lula, que é o chefe dessa quadrilha, é um cara que pouco trabalhou na vida. Usou os sindicatos para poder se promover politicamente e mudava o discurso de acordo com o público. Ora, senhores, Bolsonaro não é um homem dócil nas suas falas, não é um homem gentil, não fala que você vai comer picanha e nem tomar uma cervejinha para lhe iludir. Bolsonaro pode não ser o melhor nas palavras, mas com certeza em ações ele dá um banho no bandido do Lula. Ok, foi a tréplica do pastor Jader, né, com relação à